Qual o melhor fundo imobiliário de renda urbana para se investir no momento? O HGRU11 ou o TRXF11? É o que vamos considerar nesse vídeo de hoje. Então, como de costume, vamos fazer aqui um comparativo desses dois excelentes fundos imobiliários que atualmente temos para poder investir. E no final do vídeo, vamos colocar aqui um ao lado do outro e ver qual deles tem apresentado melhores indicadores, melhores desempenho nesses últimos meses, beleza? Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar, estude melhor sobre ele, para que assim você possa fazer uma boa escolha. Deixe aí também nos comentários se você investe em algum desses dois fundos e deixe seu like também, que é uma maneira de você mostrar o seu apoio ao crescimento do canal. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui pelo fundo HGRU11. Atualmente está sendo negociado aqui próximo dos R$ 129,00, está com dividend yield de 9,34%. Seu P sobre VP atualmente está de 1,03 e ele tem uma liquidez média diária próxima aqui dos 3 milhões. Se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte: esse fundo ele tem um patrimônio aqui de 2,3 bilhões de reais. Lembrando que o fundo, durante essa semana, ele anunciou uma nova emissão de cotas que tem como objetivo captar aproximadamente 1,2 bilhão de reais. Então, esse fundo ele vai conseguir aumentar bem o seu patrimônio. E com respeito aos rendimentos que ele paga aos seus cotistas, pessoal, podemos ver que seu último rendimento foi correspondente aqui ao mês de junho, que ele pagou R$ 1,25 por cada cota. Durante esse mês de junho, ele pagou um rendimento maior porque foi fechamento de semestre. Esse fundo ele tem o costume de realizar muita venda de imóveis com ganho de capital. Então ele vai acumulando ali no decorrer dos 6 meses e no fechamento de cada semestre ele paga para os seus cotistas o lucro que ele obteve através dessa venda. Então vocês podem ver que ele sempre vai distribuir um valor maior nos meses de junho e de dezembro de cada ano. Em dezembro de 2023 ele pagou aqui R$ 2,30, então ele sempre faz essa movimentação. Vamos aqui agora, pessoal, no último relatório gerencial do HGRU11, considerar alguns pontos sobre ele. Então, primeiramente, aqui podemos ver que sua gestão ela mudou, né? Antes era a Credit Suisse, porém a Pátria ela comprou agora. Porém, o time de gestão, né, anterior passou também para a Pátria. Então, a expectativa é que a qualidade continue a mesma. Então, aqui a gente pode ver que o fundo ele tem imóveis que somam-se uma área total de 403 mil metros quadrados. Atualmente, ele tem uma alavancagem aqui que corresponde a uma relação dívida-patrimônio de 3,8%, então uma alavancagem baixa. E ele apresenta uma vacância física aqui de 1,3%, uma vacância relativamente muito baixa. Com respeito à rentabilidade do fundo, pessoal, desde que ele começou lá no mês de abril de 2018 até agora abril de 2024, podemos ver como o fundo ele vem se desempenhando muito bem, né? Ele já rendeu aqui um pouco mais de 100% durante esse tempo aí, de aproximadamente 6 anos. Ele conseguiu aqui superar tranquilamente o rendimento do CDI bruto e também do índice INFIX. Então, mostrando assim que valeu muito a pena investir no HGRU11 no decorrer desse tempo. Aqui podemos ter mais algumas informações sobre esse fundo. Então, aqui a gente pode ver a sua exposição por locatários. Ele vai mostrar aqui quem são seus principais locatários. Se destaca aqui a empresa Carrefour, que é o que ele tem maior exposição, a empresa Intux, que é do setor de educação, Anima também, que é do setor de educação, entre outras empresas. No total, ele tem aqui 17 inquilinos, uma quantidade muito boa. Com respeito ao mês de reajuste, então praticamente todos os meses ocorre algum tipo de reajuste nos seus aluguéis, exceto aqui no mês de maio e no mês de junho, e ele usa aqui o índice IPCA na maioria desses reajustes, em 91%, e na minoria ele usa aqui o índice IGPM. Com respeito ao setor de atuação dos seus locatários, se destaca aqui 3. Então ele tem empresas que atuam no setor aqui de varejo alimentício, que corresponde a 45%. Ele tem empresas que têm atuação no setor educacional, 34%, e também varejo vestuário, com 17%. Um pouco mais embaixo aqui, ele fala sobre a tipologia dos seus contratos. Então, a maioria dos seus contratos, quase 80%, são contratos atípicos. Contratos atípicos são contratos que geralmente têm uma duração longa. Então, isso muitas vezes é positivo para o fundo. Se voltarmos aqui um pouquinho em cima, podemos ver o seguinte, que a maioria dos seus contratos, 73%, só vão vencer a partir do ano de 2028 em diante. E ele menciona aqui também que a duração média dos contratos do fundo, que o fundo atualmente tem, supera os 9 anos. Então são contratos realmente com uma duração longa. Então isso é bastante positivo para o fundo. E com respeito à sua alavancagem, podemos ver um ponto bastante interessante, que ela vai cair no decorrer do tempo, né?
então de 2024 agora até o ano de 2032, o valor das suas dívidas vai cair ano após ano. Então isso é bom porque, consequentemente, o fundo ele vai ter uma receita maior no seu caixa e ele pode usar essa receita aí para poder pagar um rendimento maior para os seus cotistas. E aqui no mapa, pessoal, também a gente pode ver a localização, né, dos imóveis que ele tem. Então ele tem aqui as suas maiores exposições, a quantidade maior de imóveis que ele tem está aqui no estado de São Paulo, 65%, também no estado aqui do Paraná com 12%, o estado de Minas com 8%. E aqui no final do relatório gerencial a gente pode ter mais algumas informações técnicas, né, sobre o fundo. Então ele teve início lá no mês de abril de 2018, ele cobra aqui uma taxa de administração de 0,70% ao ano, cobra também uma taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o índice IPCA mais 5,5% ao ano, e sua gestão, como eu já mencionei, agora é feita pela Pátria. Vamos agora, pessoal, analisar o TRXF11. Atualmente está sendo negociado a R$ 107,76, dividend yield na casa aqui próximo dos 11%, então está entregando um bom rendimento. Seu preço-PVP está de 1,01, tem uma liquidez média diária muito boa, superior a 9 milhões. Se descermos um pouquinho aqui, podemos ver o seguinte, podemos ver que ele tem um patrimônio de 2,1 bilhões de reais, então muito próximo do HGRU11. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos ver correspondente aos rendimentos que o fundo ele pagou. Então, durante o mês de junho, ele pagou R$ 1,07 por cada cota. E assim como o HGRU11, ele também realiza vendas de imóveis com ganho de capital. Então, no fechamento de cada semestre, ele também realiza um pagamento maior para os seus cotistas. Então, esses são dois excelentes fundos imobiliários para se receber um rendimento maior no fechamento de cada semestre. Vamos aqui agora, no seu último relatório gerencial, considerar alguns pontos sobre o TRXF11. Então, de cara aqui, a gente já pode ver o seguinte, que esse fundo teve início lá no mês 10 de 2019, sua gestão é feita pela TRX, que é uma boa gestora de fundos imobiliários. Ele cobra aqui uma taxa de administração de 1% ao ano e realiza uma cobrança de taxa de performance de 20% sobre o que excedeu o índice IPCA mais 6%. Descendo mais um pouquinho aqui, a gente pode ver o seguinte, que sua vacância física, que no caso calcula a porcentagem de imóveis que estão vagos, está totalmente zero, então isso é muito bom. E sua vacância financeira também está totalmente zero. Então mostrando assim que não tem inquilinos atualmente deixando de pagar o seu aluguel mensal. Alguns principais números aqui sobre o TRXF11. Então o fundo ele tem uma área bruta alocável de 561 mil metros quadrados. Atualmente ele conta aqui com 55 imóveis. Esses imóveis estão distribuídos aqui em 13 estados. E aqui ele menciona, né, o seu valor patrimonial por metro quadrado e também o seu valor médio de locação por metro quadrado. Aqui podemos ver como está investido os recursos do fundo, né? Então, primeiramente, ele tem aqui quase 49% do seu patrimônio investido em imóveis, que são do próprio fundo. Ele tem aqui também 21,8% de imóveis que são pertencentes a esse fundo aqui, o TRXP11. Mais adiante eu vou mostrar sobre isso. Ele também tem aqui patrimônio investido no EVBI11, 6,29%. Ele tem também ativos na renda fixa, que corresponde a 15% do seu patrimônio. Em FIIs, ele tem 6,75%. E em CRIs ele tem aqui 0,71%. Aqui a gente pode ver sobre o segmento de atuação dos seus inquilinos, então no momento são 3. Se destaca aqui em especial o segmento atacadista, com 59%, o de varejo com 26% e o de casa e construção com 13%. Com respeito à tipologia dos seus contratos, 93% são contratos atípicos, como eu já mencionei, contratos com uma duração longa. Descendo aqui a gente pode ver os 8 inquilinos que atualmente o fundo ele tem. Então se destaca aqui em especial o Açaí, que corresponde a 45%. Apesar dele ser um excelente fundo imobiliário, podemos ver que ele tem uma concentração muito alta, né, aqui nessa empresa. Então seria interessante no decorrer do tempo o fundo ele diversificar para não ficar com essa exposição tão alta assim. É que podemos ver que ele tem outros inquilinos muito bons, né? O Grupo Mateus, o Grupo Pão de Açúcar, o Extra, Obramax, entre outros. Continuando aqui, a gente pode ver sobre a localização dos imóveis, né? Então ele vai mostrar aqui quem é o locatário desse imóvel e também vai falar sobre o seu endereço. E aqui um pouquinho mais embaixo no mapa, né, a gente pode ver que a maioria dos imóveis que atualmente o fundo ele tem estão aqui no estado de São Paulo, que corresponde a 34%. Ele também tem uma porcentagem muito boa aqui no estado da Bahia, com 11%, e também no estado aqui do Pernambuco, com 12%. Com respeito ao vencimento dos seus contratos, pessoal, podemos ver que o seu prazo médio contratual
é de mais de 14 anos, então mostrando assim que são contratos realmente muito longos. Podemos ver que a maioria dos seus contratos só vão vencer a partir do ano de 2035 em diante. E um pouquinho mais embaixo aqui a gente pode ver correspondente aos meses, né, de reajuste. Nesse mês de julho, será o mês que ocorre praticamente a maior porcentagem de reajuste dos seus aluguéis. Em 19% dos seus contratos vão ser reajustados. E ele usa aqui em especial o índice IPCA na maioria dos seus contratos. Então esse reajuste vai ser muito benéfico para o fundo. E falando um pouquinho aqui sobre os ativos que atualmente o fundo ele tem, o fundo atualmente conta aqui com 55 imóveis. Então 39 imóveis, o TRXF11 ele é o proprietário direto e tem esses outros imóveis aqui, que é justamente desse fundo aqui que eu mencionei, o TRXB11, que são 16 imóveis que o TRXF ele tem participação indireta, que são aqui 3 lojas do grupo Pão de Açúcar e 3 lojas do Açaí. Então ele faz aqui essa divisão, né, dos 39 imóveis que é diretamente do TRXF11 e esses outros 16 imóveis são participação indireta que o fundo atualmente tem. Então vamos aqui agora, pessoal, colocar um ao lado do outro e ver qual deles tem se desempenhado melhor. Então, por respeito à cotação, podemos ver que o TRXF11 ele tem um preço muito mais acessível do que o HGRU11. Com respeito ao dividend yield, que é a sua rentabilidade acumulada dos últimos 12 meses, o TRXF11 também se destaca com uma rentabilidade bem superior. Com respeito ao P sobre VP, o TRXF11 também se destaca, sendo que ele está sendo negociado praticamente no seu preço justo. Com respeito à liquidez também, o TRXF11 se destaca com uma liquidez muito superior. O patrimônio é muito parecido, porém o HGR11 se destaca com um patrimônio um pouco maior. E agora que ele vai realizar uma nova emissão de cotas, vai aumentar ainda mais. Com respeito ao caixa, o TRXF11 no momento ele tem um caixa maior, então ele tem um poder de compra maior no momento. Com respeito ao número de cotistas, o HGRU11 se destaca com uma quantidade maior. Com respeito à gestora, as duas são excelentes, né? Temos aqui o time da Credit Suisse, que agora faz parte da Pátria. O time em si, que é da Credit Suisse, é muito bom. E temos também a TRXF11, que é uma excelente gestora de fundos imobiliários. Então, para mim, fica aí muito parecido. Com respeito à taxa de administração, o HGRU11 se destaca, já que ele cobra uma taxa menor. Com respeito à taxa de performance também, uma diferença muito pequena, porém o HGRU11 ele cobra uma taxa menor. Com respeito à vacância, o TRXF11 destaca, já que ele não tem vacância nem física nem financeira. Já o HGRU11 ele tem uma pequena vacância aqui física de 1,30%. Com respeito à quantidade de imóveis, os dois têm uma quantidade muito boa, porém o HGRU11 se destaca, já que ele tem uma quantidade maior. Com respeito à área bruta alocável, o TRXF11 se destaca, já que ele tem uma área bruta alocável maior. E com respeito a locatários, quantidade de inquilinos, o HGRU11 se destaca, já que ele tem 17 e o TRXF11 ele tem apenas 8. O HGRU11 ele é muito mais diversificado do que o TRXF11. Então são realmente dois excelentes fundos imobiliários para se investir e fica realmente muito difícil, né, de escolher um deles. Eu realmente gosto dos dois. Seria interessante aí, se suas condições permitirem, ter os dois fundos imobiliários. Sem dúvida nenhuma, sua carteira de FIIs ficaria muito bem representada com esses dois fundos imobiliários nela, beleza? Deixa aí, pessoal, nos comentários sua opinião, qual deles é melhor para se investir no momento. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.